Olá, mais um Guia Tempo com Deus. Mais uma vez eu te animo a seguir, compartilhar, curtir, a acompanhar as publicações da igreja. Eu quero ler contigo e ainda dando continuidade ao que eu falei no devocional passado, que eu trataria dois pontos em especial, de coisas que Deus tem posto no meu coração. Eu quero ler com vocês, dar continuidade a isso, lendo com vocês Mateus 25, a partir do 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Bem, nos últimos meses, por alguma razão, o Senhor tem me dado algumas experiências, especialmente com pessoas estrangeiras. Eu estive em um lugar da cidade, comendo, e uma pessoa se dirigiu à nossa mesa, eu e minha esposa, e ele pediu ajuda. Nós oferecemos um prato de comida para ele e ele disse que não se sentiria bem comendo enquanto a esposa e o filho de 5 meses estavam em casa com fome. E aí ele pediu para eu comprar leite, comprar alguma coisa que ele pudesse compartilhar com a família dele. Eu sei que tem muitas pessoas que agem de má fé, mas esse homem deu muitas evidências de que ele realmente precisava de ajuda. E uma delas foi demonstrar preocupação com a própria família. E aí ele sentou conosco, falou um pouco da história dele, ele disse que o bebê tinha 5 meses e que eles estavam de passagem por Manaus e que eles iam para Santa Catarina. E esse bebê, eles estavam hospedados numa casa, num kitnet, e não tinha ar-condicionado, não tinha nada, e ele falou que eles estavam se revezando parte da noite, né? Um abanava o filho e o outro dormia, e aí eles iam revezando dessa forma. Aí, pela graça de Deus, Deus nos deu a condição de poder ajudá-los naquele dia. Nós compramos algumas coisas para eles comerem. Tinha uma promoção de um ventilador pequeno, nós conseguimos comprar e demos a ele. Eu não estou falando isso para me vangloriar ou nos vangloriar diante disso, mas especialmente para compartilhar e nem para aparentar talvez que a gente, puxa, eu estou cheio de condição, nada disso. Nós fizemos isso sacrificialmente, nós fizemos isso porque Deus tocou no nosso coração, nós fizemos isso porque nós tivemos compaixão ao ouvir a história desse homem estrangeiro. Ele também relatou o caso de muitos estrangeiros, né, venezuelanos que estão trabalhando, haitianos que estão trabalhando, estão sendo explorados, recebendo muito abaixo do que um brasileiro receberia, porque estão em uma condição realmente difícil. Eles estão aceitando, às vezes, qualquer tipo de emprego e estão encontrando pessoas que são más, né? Pessoas que exploram, pessoas que não têm um coração bondoso. Bem, diante dessa experiência, esse homem foi para Santa Catarina. Recentemente, na semana passada, nós estávamos de novo comendo algo no shopping e chegou uma moça de 17 anos com uma filha de 1 ano, a Beatriz. E, mais uma vez, eles estavam pedindo ajuda comigo. Elas estavam há 3 semanas em Manaus, não tem telefone, não tinha contato. Eu passei o endereço da igreja, passei o meu contato. Nós conseguimos comprar alguma coisa para elas comerem. Elas estão num albergue, numa igreja aqui em Manaus, onde serve café da manhã e almoço. E ela estava com a filha, a Gabriela foi no supermercado e trouxe. A bebê estava com muita sede, tomou muita água. E quando a gente deu um bolinho para ela, ela ficou radiante, chega os olhos dela brilharam.
que eu quero dizer, o que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: há muitas necessidades ao nosso redor e há muitas oportunidades que nós deveríamos abraçar e aproveitar. Aqui está dizendo que quando nós fazemos o bem, que quando nós acolhemos as pessoas, quando nós temos compaixão e servimos as pessoas, nós estamos fazendo isso para a glória de Deus, mas é como se nós estivéssemos fazendo isso para o próprio Cristo. Segundo o texto que eu li aqui. E aí você percebe que em toda a Escritura, do Antigo ao Novo Testamento, há uma preocupação de Deus com as pessoas que estão em necessidade, há uma preocupação de Deus com os órfãos, com as viúvas, há um código de conduta de Deus para com o povo de Israel sobre como tratar os estrangeiros. E essa preocupação, esse cuidado de Deus com as nações deveria também reger a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, as nossas atitudes, o nosso bolso. De tal forma que nós também tenhamos um coração sensível, um coração amável, um coração misericordioso, um coração compassivo, um coração cheio de compaixão pela vida das pessoas. Eu sei que não dá para ajudar todo mundo, eu sei que existem pessoas que agem de má fé, eu sei que nós precisamos ter fé, né? Que nós devemos ter confiança em Deus quando Ele colocar essas pessoas diante de nós, para que nós tenhamos sabedoria para fazer a vontade delas. Mas o que eu quero desafiar você é a orar pela realidade dos estrangeiros aqui em Manaus, a orar para que Deus possa nos levantar como instrumentos nas mãos dele para evangelizarmos essas pessoas. Eu fiquei muito triste porque eu dei o contato para elas, eu esperava que elas aparecessem aqui no domingo, porque o meu desejo é grande, eu tenho até orado a Deus para que eu as reencontre, para poder falar do amor de Cristo, mas também para poder ajudar, auxiliar de alguma forma. Então eu quero pensar aqui nesse momento e te desafiar a considerar quão misericordioso tem sido o teu coração, quão sensível tem sido o teu coração a ponto de se importar, não só com os teus, não só com os da família da fé, mas também com aqueles que são desfavorecidos e que estão carentes, né, de necessidade, cheios de necessidades, e que nós podemos usar essas oportunidades para apresentar o Evangelho ao mesmo tempo que nós amenizamos a dor de alguém, ao mesmo tempo que nós amenizamos, né, e dividimos os fardos, as cargas de alguém. E a primeira coisa que eu te peço é ore, avalie o seu coração, considere a maneira como você planeja a sua vida e comece a planejá-la de uma forma que você e a sua família sejam canais de bênção para as pessoas. Você não precisa ser uma pessoa rica, milionária, né, abastada para poder você ser uma pessoa generosa. Basta que você olhe para Cristo e imite o exemplo de Cristo. Basta que você olhe para Deus, para as Escrituras e comece então a cultivar um coração semelhante ao coração de Deus. Eu encerro contando uma história bem antiga, que eu acho que eu já devo ter contado para alguns de vocês, alguma pregação, mas depois da guerra, de uma dessas guerras mundiais, um soldado parou o carro dele em uma das ruas lá em Londres, entrou na padaria. Nessa padaria, na vitrine dessa padaria, né, uma confeitaria, tinha uma criança e ela estava olhando aqueles sonhos, né? E ela estava com muito desejo de comer aqueles sonhos. Veja, um contexto difícil, pós-guerra. E aquele soldado, ele compra o que ele tinha que comprar, ele sai, e aí ele percebe que aquela criança está ali faminta, desejosa, né, de comer algo. Ele vai lá dentro, ele compra os sonhos, ele dá para aquela criança. E aí ele se dirige para o carro, e aquela criança corre atrás dele, puxa
a aba do seu uniforme, e ele vira e aquela criança pergunta para ele: Senhor, por acaso você é Deus? A verdade é que quando nós fazemos o bem, quando nós temos atitudes misericordiosas, quando nós nos sacrificamos em favor dos menos favorecidos, claro, sempre com a prioridade de apresentar o Evangelho, mas também com o desejo de amenizar as dores e sofrimentos, nós nos tornamos mais parecidos com Deus.